alegria e paz. Vamos a mais um encontro do programa Fé e Vida. E hoje nós vamos falar sobre ascese, uma palavrinha que ela está bem presente no catecismo da igreja e é uma realidade muito presente em nossas vidas, ou deveria ser. O que significa ascese? Vamos lá explicar um pouquinho, mas eu quero iniciar aqui com a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Aqui nós vamos entender o grande valor. O que significa ascese? Ascese é uma palavra grega que significa exercício. Eu gosto também de utilizar o termo subida. Ascese é aquela subida. Quando nós falamos em caminho de penitência, caminho de conversão, é um caminho onde nós vamos exercendo a subida. E a gente sabe que subida é sempre algo um pouco mais difícil, né? Então, ascese significa, no sentido espiritual, que nós precisamos exercitar para adquirir o que é chamado de musculatura espiritual. Ou seja, nós temos um grande caminho a percorrer. E o nosso caminho é longo. Até quando nós vamos falar sobre conversão, existe alguém convertido? Não, conversão é um processo. E esse processo exige um esforço. Ou seja, a verdadeira espiritualidade, então, se centra quando nós buscamos profundamente amar a Deus. Isso inclui um abandono em Deus. E a palavra nos convida a afeiçoar as coisas do alto. Mateus 6,33, Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Papa Paulo VI nos ensinava na encíclica, em uma das suas encíclicas, que esse buscar o reino de Deus significa que todo o resto é secundário. Tudo aquilo que não é o reino de Deus, tudo é secundário. A verdadeira ascese é mais do que um caminho em direção a si mesmo. Comporta uma luta e também em relação a tudo aquilo que está à nossa volta. Não é, às vezes, se remete muito à palavra ascese, exercício espiritual, apenas com a penitência, mas não é isso. Porque é preciso entender que a penitência deve também nos levar no sentido de conversão. Há uma expressão em latim que diz assim: nudus nundo Christum sec, que significa seguir nu, despojado o Cristo nu e despojado. Então não é apenas um movimento penitencial, mas é algo que está além disso. E o que nós podemos entender com ascese no sentido prático? Então, Manuel, o que é ascese nesse sentido prático, né? Nós vamos ver a Sagrada Escritura, não fala muito bem de práticas penitenciais. No entanto, Jesus nos convoca a um tipo de ascese, que é a renúncia de si mesmo. Quando ele diz em Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, ascese é tudo aquilo que envolve o esforço para uma vida de comunhão, para uma vida de penitência, para uma vida em Deus. E aí nós já falamos, né, existem algumas asceses no sentido prático da penitência, que é as mortificações. Esse é um tempo muito propício, o jejum, como já foi falado em um programa, é o jejum que tem uma finalidade de educar o nosso corpo. O jejum tem essa finalidade. Abstinência, e quando nós falamos de jejum, nós falamos de comida. A abstinência de deixar algo, sobretudo a igreja nos convoca a fazer a abstinência da carne todas as sextas-feiras, e a conversão é a principal ascese. Quais são os dois desafios que nós enfrentamos? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O primeiro é o que nós chamamos de laxismo. O que é isso, mano? Que palavra é essa? O laxismo é um horror a qualquer tipo de renúncia. É aquela pessoa que ela não quer uma vida de sacrifício. O laxo é essencialmente uma pessoa comodista. Ela só pensa na busca do prazer. E é um egoísta.
seja, ela não busca forças para elevar-se, lutar para vencer e atravessar o rio. Então ela não quer nada que tenha sacrifício. Quantas pessoas dentro das nossas comunidades não querem se comprometer, não querem um compromisso de fidelidade? Até mesmo hoje é tão difícil jovens abraçar o casamento porque exige uma vida de sacrifício, exige uma vida, né, de um caminho, de fidelidade, enfim. E muitos não querem. Então, o laxismo, cuidado para que você não chegue a viver essa que a gente chama também de tibieza, essa frouxidão espiritual. Por outro lado, tem o rigorismo. O rigorista não se dá descanso. Ele acha que está pecando, se sentir algum prazer material, né? Ele quer atravessar o rio sozinho. E o rigorismo, o Papa Francisco, ele cita no Evangelho Gaudium uma coisa fantástica. Essa palavra que até então eu nunca havia visto dentro desse sentido. Ele fala do mundanismo espiritual. Nós estamos acostumados a falar de mundanismo, mas o Papa fala de mundanismo espiritual. O que é isso? São aqueles que se escondem por trás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja. E eles estão preocupados mais com normas, com rigor. E eles, muitas vezes, em nome desse rigor, atacam até a própria igreja. Temos que tomar muito cuidado com isso. Tanto o laxismo como o rigorismo estão longe de uma verdadeira ascese. Então, o que a verdadeira ascese nos proporciona? Aí eu trago o Catecismo, parágrafo 17, 3, 4. A verdadeira ascese está dentro da liberdade. Ou seja, o homem é livre e responsável por seus atos à medida em que forem voluntários. Há um conceito grande de liberdade, né? Na filosofia, a liberdade está condicionada a algo, não é fazer aquilo que quer. E Nossa Senhora nos ensina o verdadeiro valor da liberdade, que é se tornar escravo de Deus, estar diante da vontade de Deus. Outra, fidelidade às promessas do batismo. Falamos na primeira aula que é um tempo batismal. O ano A que nós estamos vivendo, sobretudo, é um ano batismal. E aí encontramos alguns pontos: o conhecimento de si, a prática de uma ascese adaptada às situações em que se encontra. Não vai fazer um sacrifício que você não pode. Você não tem condições de fazer jejum devido às suas condições físicas, não faça o jejum, isso também é amor. Enfim, a obediência aos mandamentos divinos, a prática das virtudes morais, a fidelidade à oração. E aí o Catecismo, no parágrafo 2015, vai dizer: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia, sem combate espiritual. Isso é ascese, é subida. Não existe santidade sem cruz e sem combate. A nossa vida é um constante combate. E para concluir, para que você possa entender, a verdadeira ascese nos faz livres. Sem amor, não há sentido em fazer penitências e sacrifícios. A ascese serve também para a nossa purificação. E essa palavra que eu acho fantástica. A ascese não faz ninguém santos, mas todos os santos fazem a ascese. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor Jesus, eis-me aqui. Toma a minha cruz, peço-te, dá-me somente forças. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os meus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim.
meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim.